Avisaram vocês que eu ia vir hoje? Meia-noite. E vieram mesmo assim? Nós vamos usar a Bíblia e a ciência. Um pouco de Bíblia, um pouco de ciência, para nós aqui darmos continuidade ao assunto da criação. Após o versículo de número 18, que será na próxima vez que nós marcarmos aqui, que houver oportunidade, aí começam a ficar um pouquinho mais detalhado as coisas. Então, nós vamos agora até o versículo de número 18, a partir do 9. Será feita uma leitura logo após eu comentar aqui com vocês um pouco de ciência e um pouco de Bíblia, ok? A Bíblia, este livro aqui, vem do termo grego biblion, que quer dizer livro. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo que nós lemos, nós temos o resumo da criação de todas as coisas. Em Gênesis 1, 2, até o capítulo de número 2 e o versículo de número 3, nós temos um resumo da criação ou a explicação detalhada de como todas as coisas foram feitas. Em Gênesis 2:4 até o versículo 25, nós temos a explicação detalhada de como os seres humanos foram criados. Os detalhes são acrescentados para esclarecer o resumo e evitar qualquer interpretação errada do que foi proposto. É uma narrativa histórica, fiel e verdadeira sobre a origem do universo e da vida. Isso você encontra na Bíblia. É só você ler o livro de Gênesis. O autor da Bíblia é Deus, embora nós sabemos que houve 40 escritores diferentes, em épocas diferentes, mas nós sabemos, pela fé, que o autor da Bíblia é Deus. O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Desde o princípio já se fala de Jesus. A Bíblia é o livro mais editado e o livro mais vendido do mundo. É isso aí. É o livro mais editado e o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Uma passagem bíblica belíssima, que eu sempre gosto de citar. Provérbios 25, a partir do primeiro versículo. Não precisa abrir sua Bíblia. O texto que eu vou citar é da Bíblia na linguagem de hoje. Diz assim, respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. Respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que uma pessoa está pensando. Os pensamentos dela estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e um artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe tenha um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra pessoa provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não sabe guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou como joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não cumpre é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência pode vencer qualquer dificuldade. A perseverança pode vencer qualquer adversidade. Não coma demais,
você pode vomitar. Não vá toda hora à casa do vizinho, porque ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito da outra, ela é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. Num momento de dificuldade, dependendo de uma pessoa que não merece confiança, é como mastigar com os dentes estragados, andar com os pés aleijados ou querer se esquentar em um dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você não fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Assim como o vento do norte traz chuva, os fofoqueiros trazem ódio. É melhor morar no fundo de um quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. A pessoa boa, que se deixa levar por uma pessoa má, é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não tem domínio próprio é tão sem defesa quanto uma cidade sem muralhas. Um capítulo, 28 versículos, que mudaria o conceito de uma nação. E como isso ocorre? É que a Bíblia é o livro menos interpretado do mundo. É o mais lido e o menos interpretado. Por quê? Porque o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. É por isso que Paulo fala aos Efésios 5 e 18, quando está dando instruções. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ler e entender o que diz a palavra de Deus. Caso contrário, não. A Bíblia tem 66 livros. São 39 no Antigo e 27 do Novo, eu já falei isso. Mas o que não comentei é que são todos múltiplos de 3. O número da perfeição, por exemplo, o 27. Eu não disse 39 no Antigo e 27 no Novo? Todos eles são múltiplos de 3. 66, múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12. 27. Entenderam? Múltiplos de 3. O número da perfeição. Deus, quanto a personalidade, é trino. Quanto a essência, é uno. Mas quanto a personalidade, é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Jesus, seu corpo foi sepultado. E ao terceiro dia, ressuscitou. 3. A água, líquido, sólido e gasoso. Um átomo, nêutrons, prótons e elétrons, e por aí vai. O número da perfeição, 3. O Antigo Testamento ele termina com uma maldição, Malaquias 4:6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Em Apocalipse, o último capítulo, capítulo 22, e o último versículo, versículo 21, termina com uma palavra de bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. No Antigo Testamento, a promessa da vinda de Jesus. No Novo Testamento, ele já veio, e agora todos quantos desejarem, obedecendo a sua palavra, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos quantos forem obedientes. Eu quero abrir um parêntese da Bíblia, porque nós estamos falando de Bíblia. Tem um outro trecho bíblico em Ezequiel 13:3, que foi escrito em 570 a.C., ou seja, há mais de 2.500 anos atrás.
mas que parece que foi escrito nos dias de hoje, por assim dizer, ou que foi escrito há uns 10 anos atrás para os dias de hoje. Foi escrito em 570 a.C., há mais de 2.500 anos atrás. Mas se você observar, esse texto trata dos líderes de hoje e do povo que segue os líderes de hoje. E você está vendo isso aumentar? E está aumentando. Olha o que diz lá. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa nos desertos. Eles não subiram as brechas e nem fizeram muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia da adversidade. Eles viram vaidade e adivinhação mentirosa aos que dizem o Senhor disse, quando eu, o Senhor, não falei. E o povo ainda espera o cumprimento da palavra. Não tiveste visão falsa e não falaram adivinhação mentirosa aos que dizem o Senhor disse, quando eu, o Senhor, não falei. Sabe o que eu acho interessante? É que na Bíblia tem aproximadamente 3.573 promessas, o equivalente a 9,7 promessas por dia, durante 365 dias do ano. Será que não tem nenhuma promessa para mim? E nenhuma para você? Nenhuma para esse povo que anda atrás desses corruptos, promotores da morte, que andam corrompendo e deturpando a palavra de Deus, que fazem do reino de Deus business, negócios do Senhor? É por isso que tem um povo que você não sabe, você olha para eles. Eu estou falando de Bíblia, porque é a Bíblia que traz aquilo que nós precisamos para conhecermos sobre a criação. E logo nós vamos entrar mais específico nesse assunto. Será que esse povo, quando você olha para eles, você percebe que eles já não sabem o que é certo e o que é errado. Eles já não têm a definição do certo e do errado, eles já trocam uma coisa por outra, como se estivesse fazendo certo. Acaba o culto, vai para uma balada, ou vai para uma bagunça, as roupas já não são mais adequadas, você olha, você não sabe se é cristão, se não é, as atitudes, o comportamento, a boca, não louvam mais a Deus. Isaías 5:20 foi escrito entre 740 a 700 anos de Cristo, 700 antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.700 anos atrás. Olha o que diz lá, para este povo e para essa gente: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que tornam o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai daqueles que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ai daqueles que justificam o ímpio por dinheiro e ao justo que não tem dinheiro negam justiça. Assim como a língua de fogo consome a lenha e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvanecerá como pó, porque rejeitaram as leis do Senhor dos Exércitos e desprezaram as palavras dos santos de Israel. Você pode dizer assim: pastor, mas eu estou vendo aí, eles estão de vento em popa, eles, olha, só estão crescendo, estão na prateleira de cima, e olha, 1 Timóteo 5:24, os pecados de alguns homens são manifestos antes do tempo, enquanto que o de outros manifestam-se depois. Sabe o que isso quer dizer? Não, pode ser que eu veja, pode ser que você veja ou não, pode ser que eles ainda nesta vida não paguem, mas na eternidade vão dar conta do que está sendo feito. É a palavra de Deus se cumprindo nos dias de hoje. Isto é fiel e verdadeiro. Por isso que é daqui que nós podemos tirar a conclusão e tudo o que precisamos sobre a criação do universo e da vida. A palavra de Deus, a Bíblia. Não é preciso você ficar na escola questionando: será que é, será que não é? Só porque lá você aprendeu errado, porque eles não ensinam a palavra de Deus. Se
esquecem de Deus. E eles têm que tomar cuidado quando se esquecem de Deus, porque no Salmo 9, no versículo 17, diz que os ímpios vão para o inferno, mas junto com eles as pessoas que se esquecem de Deus. Eles se esqueceram de Deus, porque quando se desviam do mandamento do Senhor, é isso que estão fazendo. Ciência e Bíblia. A segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia crescente, afirma que em todos os processos físicos, todo o sistema ordenado tende a se tornar mais desordenado de acordo com o tempo. A Terra segue de níveis organizados para níveis desorganizados cada vez mais. Tudo está se desgastando e se deteriorando à medida em que a energia está se tornando cada vez mais escassa. Isso significa que o universo irá se deteriorar à medida em que a energia vai ficando cada vez mais escassa. Em tese, haverá uma morte da energia térmica. E não haverá mais energia disponível para uso. Engraçado que a ciência diz que tudo está se desgastando e se deteriorando, mas a Bíblia afirma isso de forma concisa e em 3 lugares diferentes. Isaías 51:6, que foi escrito entre 740 a 700 a.C. Olha o que diz lá: levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais a degradação dos homens, e nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e os bichos os comerá como a lã. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida, e será de geração em geração. A segunda é no Salmo 102, no verso 25 e 26. Olha o que diz lá: desde a antiguidade fundaste a terra, os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa o mudarás e ficarão mudados, porém tu és eterno. O terceiro lugar que a Bíblia afirma isso é em Hebreus 1:10. Olha o que diz lá: tu, Senhor, no princípio criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e os céus vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, serão trocados como se troca de roupa, mas tu és eterno. Ciência e Bíblia, Bíblia e ciência, porque toda ciência devidamente estabelecida e toda Bíblia devidamente interpretada nunca entrará em contradição. De vez em quando surge por aí um grupinho falando que a Terra é plana. Você já deve ter ouvido isso. Que a Terra é terraplanistas. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 22, é antagônico e diametralmente oposto. Olha o que diz lá: Deus é o que está sentado sobre o círculo da terra. Tem uma outra tradução que diz assim, ó: Deus é o que está sentado sobre o globo da terra. Tem uma outra tradução que diz: Deus é o que está sentado sobre a abóboda da terra. Você aí conhece algum círculo quadrado? Algum globo reto? Alguma abóboda retangular? É, pastor, mas é Bíblia, e eu não acredito na Bíblia. Então vamos para a ciência. A primeira citação científica de que a Terra é redonda foi feita por Galileu, que viveu entre 1564 a 1642. Galileu Galilei foi pai da ciência moderna, cientista, professor, físico, astrônomo, escritor e filósofo. Suas contribuições
ele deixou um legado importantíssimo em diversas áreas da ciência. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e a mudar muitas coisas na matemática, na física e na astronomia. E aí eu lamento dizer, a maioria desses que andam por aí, falando que a Terra é plana, nem no colegial terminou. Eu penso o seguinte, que se não estudou porque não quis, é um direito, não é? Se não estudou porque não pode, dá uma pesquisadinha, mas falar besteira a gente não merece. Não é verdade? Por isso é só dar uma pesquisada e a Bíblia já fala, a Terra é redonda. É só você voar de avião também que você vai ver. Tá bom? Checkmate. É isso aí. Gênesis diz assim, a partir do versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Ajuntem-se as águas num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Se houver oportunidade, eu quero falar da Pangeia. Quem aqui já ouviu falar sobre um único continente? Ok? Isso aí é um pouco complicado, porque existe ciência e também entra no discurso o dilúvio. Certo? E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Preste atenção aqui, ó. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Abacaxi não produz melancia, jabuticabeira não produz abóbora. A teoria da evolução sugere que as coisas começaram e foram evoluindo e foram mudando. E é muito complexo para nós pensarmos nisso. Como é que sei lá o que pode virar uma melancia? Ou alguma outra coisa pode virar uma jabuticaba? Deus criou tudo completo e acabado, tudo perfeito e tudo pronto para os seres humanos aproveitarem. 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do dia 4. Deus fez tudo completo e acabado. É só vocês analisarem para vocês verem. Não tem como nós crermos na teoria da evolução e nem que algo surgiu por um acaso. Lembra dos dados que eu passei para vocês na primeira mensagem que eu estava aqui? Quem estava aqui ouviu, e quem depois quiser assistir, veja lá no YouTube. Que a Terra, um pouco mais distante do Sol, não haveria vida. Um pouco mais próximo, não haveria vida. É preciso. A Lua, um pouco mais distante da Terra, não haveria vida. Um pouco mais próximo, também não haveria vida. O Sol, também um pouco mais próximo, de todos os planetas que fosse, já criaria-se um caos no sistema e não haveria vida. Não teria como. Deus fez tudo certinho para nós hoje aqui, nesse exato momento, glorificarmos o seu nome. Amém. Nós temos que considerar isso. Considerar isso. Sabe o que acontece?
Lá em Oséias, capítulo 4, diz assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Quando você não lê a Bíblia, a palavra de Deus, vai saindo aos poucos da sua mente a grandiosidade da criação e o poder de Deus. E aí o que acontece? O mal e a outra percepção material começa a entrar na sua vida. E qualquer semente do mal que alguém plante, ela vai brotar e vai germinar. E aí o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa fácil de ser um descrente. Aquele que qualquer um fala uma coisa, você vai achar que é verdade. Se alguém disser para você, você é uma bactéria super desenvolvida, você é um micróbio, uma ameba que se desenvolveu e hoje você é o que é. Não, é verdade, é isso que eu sou. Não, nós somos a coroa da criação. E nós aguardamos agora, sabe o que ou não? A volta de Jesus. Amém. O propósito da narrativa de Gênesis é oferecer ao leitor um conhecimento verídico sobre a origem do universo e da vida. Esse objetivo é atingido em 2 capítulos, utilizando apenas 2 características importantíssimas. O primeiro, uma narrativa que não seja cheia de detalhes para que o leitor não fique perdido. 2, uma narrativa que não seja tão geral para que o leitor não fique confuso. Em outras palavras, o autor foi preciso e conciso, não faltando no texto detalhes científicos. Pelo contrário, eles aparecem de forma relevante e na quantidade certa para estabelecer e esclarecer o que foi narrado. Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo completo e acabado e colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu peço a vocês, eu já estou encerrando para não passar do horário, mas escute isso aqui. Eu peço a vocês que leiam a palavra de Deus. Eu não vou perguntar, mas você responda para você mesmo. Quantas vezes você leu o livro de Gênesis? Não precisa responder não. É importante você saber quem foi que fez e como foi feito o planeta em que você vive. É muito importante. Faça isso. Leia o livro de Gênesis. Leia a criação e veja o quão grande é o Criador. Para você ter na sua consciência que você não está aqui por acaso. Que há 2000 anos atrás Jesus veio. Morreu por mim. Morreu por você. Para que nós herdássemos as mansões celestiais. E Ele vai voltar no tempo certo e na hora certa. As coisas vão acontecer. As coisas acontecem na nossa vida no tempo certo e na hora certa. Não pense que você quer antes, não. Viu? Porque Deus não age dessa forma. Não é porque muitas vezes nós sapateamos e queremos as coisas do nosso tempo que Deus vai nos atender. Ele não é movido a sentimento como nós, que a criança começa a sapatear. E nós, para não pegar ela, nós acabamos atendendo aquilo que ela quer. Deus não faz isso não. Viu? Então é mais fácil você perder a sua bênção do que Ele te atender antes da hora. Então saiba esperar que no tempo de Deus tudo vai acontecer. Até o arrebatamento. Nesse dia e nessa hora ninguém sabe. Fique preparado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.